ligada na TV Torcedores, mais um vídeo falando sobre o futebol feminino aqui com o Rafael Alves, nosso colaborador especialista na cobertura do Brasileirão Feminino. Temos a última rodada da fase de classificação, na fase de grupos, não é, Rafael? Sim, a primeira fase é bem curta, né? São 5 rodadas, já chegando ao final aí, com algumas equipes já garantindo a classificação e mais 2 ou 3 equipes aí brigando por mais uma vaga. A briga mais interessante é no grupo 1. Sim. Santos e Ferroviária disputam fazer um confronto direto em Araraquara. Exatamente. Para disputar a segunda colocação ou talvez até a primeira colocação. Em caso de empate, ficaria em segunda colocação. Mas se um dos dois times vencer, ele passa o Iranduba. Isso. Classifica. Quem que está mais bem aí nessa briga? Vale destacar também, apesar que não vai jogar nessa rodada, o Iranduba que fez um excelente papel, né? Já fez 4 jogos, time estreante, time renovado. A gente já falou bastante sobre a renovação do Iranduba. E a equipe já chegou numa classificação que, embora fosse até possível e previsível, a gente achava difícil pela dificuldade do grupo, né? E com isso, Santos e Ferroviária agora vão disputar a última vaga. As duas equipes estão com 7 pontos. Um empate favorece o Santos. Em caso de vitória, uma das equipes fica com a vaga e com a liderança do grupo. O Santos teve uma grande chance, o Ferroviária também, né, que enfrentou o Pinheirense, as duas equipes, de criar um saldo maior contra a equipe do Pinheirense. Tiradentes. Tiradentes, isso. O Tiradentes que não fez um bom campeonato, a gente esperava ter um pouco mais do que no ano passado. O Santos fez 4-0, tirou o pé, poderia ter feito mais, né? Poderia estar numa condição melhor agora. Mas as duas equipes vão se enfrentar nessa última rodada. Bom pra gente que vai assistir, né? O jogo vai ser transmitido pelo Sport TV, né? Pelo Sport TV e TV Brasil, né? Vai destacar. E quem for assistir, quem vai de futebol, assista, é um jogaço. Duas equipes muito boas, a Ferroviária se mostrando muito bem fisicamente, embora não tivesse feito partidas tão boas assim. E o Santos, é sempre o Santos que a gente espera, né? É o Santos que é uma equipe que não tem um valor, uma jogadora de destaque, mas tem um grupo formado. muito bom no momento, né? E vamos esperar o que vem nesse jogo aí. Se no grupo 1 a briga está interessante entre Santos e Ferroviária pela segunda vaga, no grupo 2 tudo certo, já Corinthians e Rio Preto classificados. A única disputa é pela primeira posição, mas o Corinthians leva vantagem. Sim, já está definido esse grupo. Já era esperado que essas duas equipes iriam passar. O Rio Preto por ser o atual campeão, o Corinthians por ser o bom time que foi montado. Se esperava um pouco, a gente tinha uma dúvida, na verdade, né? Não que a gente esperava, mas tinha uma dúvida em relação ao Centro Olímpico, que tem uma equipe muito jovem, mas uma equipe que dentro de campo, eu acho que não perde, não deixa a desejar, né? Uma equipe muito boa coletivamente. E o Vasco pela camisa, né? Esperava um pouco do Vasco também, até o América Mineiro. A gente até falava que esse grupo seria um dos grupos da morte, né? O Vasco com 1 ponto só em 3 jogos. 1 ponto. É muito pouco para um time que tem tradição, mas não conseguiu montar um time competitivo. Há alguns anos, né? O Vasco, embora tenha a Esther, que, né, uma atleta que já fez parte da seleção e tudo mais, há alguns anos o Vasco não aparece aí figurando como se esperava. O América, ele até tem uma certa chance aí, mas precisa uma combinação absurda, precisa vencer o jogo, precisa fazer uma goleada aí de quase 8-0 e vai ser difícil, certamente, contra o Rio Preto, né? Sim. Então a gente acredita que não fuja disso, né? Corinthians e Rio Preto na segunda fase. No grupo 3, o Foz disparado, líder, 12 pontos em 4 jogos, 100% já está classificado. São José de São Paulo e Caucaia do Ceará disputam, fazem mais um confronto direto. Sim. E quem vencer se classifica, já que o Caucaia tem 4 pontos e pode ainda superar o rival. Sim. Inimaginável que o São José perca para o Caucaia. Jogando em casa. Jogando em casa, numa condição normal, eu não acredito nessa hipótese. Com todo respeito ao Caucaia, a gente sabe da força que tem o São José. Para o São José foi até bom pegar o Foz na primeira rodada e perdeu, enfim. Depois recomeçou, né? O campeonato começou na segunda rodada. Recomeçou. Se a gente lembrar muito bem, o São José, ele tem essa equipe da M ainda tem uma tradição meio que de chegada, né? No Paulista, começou bem o Paulista, perdeu muita peça, foi se renovando, foi campeão. Então talvez esses 3 últimos jogos do São José tenham sido bons para readquirir a confiança da equipe, que certamente vai chegar numa segunda fase, provavelmente vai ter um Corinthians pela frente, né? O que se espera. Imaginando aí já na formação dos grupos, pode ter um Corinthians, pode ter um Santos pela frente, então foi até bom para o São José. Não vejo o São José perdendo essa vaga. Poderemos ter uma surpresa? Poderemos, óbvio, futebol, mas eu não acredito que o São José perca essa vaga. No grupo 4, o São Francisco da Bahia já está classificado. Sim.
Flamengo do Rio e Vitória de Pernambuco são as duas equipes aí que brigam. O Viana já está eliminado, o Duque de Caxias também. O Flamengo tem vantagem, 3 pontos à frente do rival, basta o empate. Basta o empate e vai enfrentar o Duque? O Duque de Caxias. O Duque de Caxias, exato, vai enfrentar o Duque de Caxias. O Duque de Caxias é uma equipe que foi campeã em 2010 na Copa do Brasil, teve ali uma fase entre as principais equipes do país, mas depois apagou. Continua disputando o campeonato ainda, né? Se a gente imaginar que essa equipe poderia ter perdido vagas, né? A gente continua disputando os campeonatos, mas não vem fazendo o papel que se esperava. O Flamengo já esperava também, o Flamengo tinha feito uma excelente campanha no ano passado. Mesma coisa em relação ao São José, não acredito que perca essa vaga. Precisa de uma combinação muito maluca aí para perder a vaga, então acredito que o São Francisco, que embora muitos falam que é uma surpresa, é uma equipe do Nordeste ali que divide, hoje talvez esteja até um passo acima do Vitória das Tauacas, por exemplo, né? Uma equipe que sempre está figurando aí nas competições nacionais, chegou já como primeiro do grupo, num grupo que também não era muito forte, é verdade, mas tinha o Flamengo, né? Deveria ser o time na teoria seria o time que ficaria com a liderança, mas não foi isso que aconteceu. O São Francisco do Conde merecidamente já está classificado e o Flamengo acho que fica com a segunda fase. Pois aí, dessa análise dos 4 grupos do Campeonato Brasileiro Feminino, o Rafael vai palpitar sobre os jogos. Alguns jogos já sem muito interesse, né, os 2 times eliminados, mas outros interessantes, como por exemplo Ferroviária e Santos. Esse jogo aí é difícil palpitar. Eu aposto no empate, vou ficar no muro. E o empate vai acabar classificando o Santos, aí 1-1. O outro jogo que interessa bastante, São José e Caucaia. São José ganha, acho que até com uma certa tranquilidade. Eu tenho medo de falar isso, que sempre dá uma besteira, cara. Sempre dá, mas enfim. Acho que um 4-1, vai. E agora os jogos um pouco menos coisa em jogo, né? Português e Tiradentes. As duas equipes já eliminadas, né? Português aí precisando pelo menos de uma vitória para sair com uma autoestima um pouco melhor, já que é o 3º ano consecutivo que a Portuguesa participa e fica na primeira fase. O Tiradentes tenta, né, fazer algo parecido com o que fez ano passado. Eu acredito que vai ser uma vitória da Portuguesa, acho que vai ser apertado 1-0. Vasco e Corinthians. Corinthians favorito, acho que o Corinthians vence 2-0, embora o Corinthians não tenha demonstrado o futebol esperado, mas tem sido eficiente, né? Então acho que vai ser Corinthians 2-0. Duque de Caxias e Flamengo. Flamengo vence 1-0, aí o Duque de Caxias já está morto na competição, não vai ter muito ânimo para jogar. Vitória da Bahia e Pinheirense. É difícil esse jogo. 1-1. Ferroviária e Santos já falamos, Vitória de Pernambuco e Viana. Jogo importante para o Vitória, embora seja precise de um milagre aí, mas acho que o Vitória ganha por 4-0, mas não se classifica. E América Mineiro e Rio Preto. Rio Preto ganha 1-0. Só lembrando o jogo entre São José e Caucaia, transmissão da Interplay. Exatamente. Ferroviária e Santos, Sport TV e TV Brasil. Exatamente, às 17 horas. Depois de toda essa análise da última rodada da fase de grupos, semana que vem temos já o draft, né? Exatamente. Visando já os playoffs que começam no dia 23 de março. De março, exatamente. Depois é o Algarve Cup, depois as meninas são liberadas e aí vão para a competição da segunda. E claro, o torcedores.com vai acompanhar tudo, cobertura completa do Brasileirão Feminino, Rafael Alves e toda a equipe aqui do Torcedores. Até a próxima, valeu Rafael. Valeu, obrigado. Valeu.